Saúdo vocês com a graça e paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui no meu canal Aprendendo Bíblia. Se você ainda não conhece o meu canal, não conhece o meu trabalho, assista esse vídeo até o fim. Tenho certeza que vai ser de grande utilidade para você. Deixe o seu comentário, o seu like ao final, compartilhe e, claro, se inscreva para que a plataforma gere engajamento do nosso trabalho para que este conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar a respeito de profecias, mais uma vez. Esse vídeo é um vídeo complemento, né, do vídeo que eu tinha feito anteriormente, na semana passada, falando a respeito de profecias bíblicas que poderiam estar se cumprindo agora, após esses eventos lá em Israel, com o ataque desse grupo terrorista do Hamas, né, que é o grupo separado ali do que são os palestinos, que a maioria deles eles querem paz, né, assim como a maioria de Israel também quer paz, mas existe grupos extremistas ali dentro da Palestina e esses grupos que acabam se tornando terroristas, acabaram atacando Israel e Israel consequentemente revida, e isso tudo poderia ser cumprimento de alguma profecia que Jesus disse? Bom, nós vamos refletir no vídeo de hoje. Quero lembrar vocês que eu não estou aqui para bater martelo em profecia nenhuma, afinal, como diz Pedro, as profecias não são de individual interpretação. Nós precisamos esperar elas acontecerem para que aí a gente saiba que as coisas que estão escritas estão se cumprindo. E assim a nossa fé se fortaleça mais ainda, como fala no livro de Eclesiastes, se eu não me engano. Sem profecia, o povo perece, tá bom? Então nós vamos analisar aqui o livro de Lucas, capítulo 19, nos versos 41 a 44, quando Jesus chega lá em Jerusalém e ele vê a cidade santa, digamos assim, tá? E ele lamenta sobre aquela cidade. Repara que quando ele vê Jerusalém, ele chora. E ele fala o seguinte: se você conhecesse o dia, este dia, que é a paz que te pertence nesse dia, está chegando o seu Salvador. É isso que ele quis dizer. Agora está encoberto isso aos seus olhos, Jerusalém. Porque dias virão sobre ti, Jerusalém, em que teus inimigos vão te cercar de trincheiras, vão sitiar vocês, vão invadir essa cidade. E vão te estreitar de todos os lados, e vão derrubar essa cidade. Vão destruir os teus filhos. Olha só o que ele fala: não vai sobrar sobre ti pedra sobre pedra, pois você não conheceu, você não reconheceu este dia, que é o dia da tua visitação, o dia que o seu Salvador chegou. E realmente, Israel, no geral, Jerusalém também está inclusa, não aceita Jesus na sua totalidade como o Messias, como Salvador, né, da sua nação. Eles não aceitam e esperam o Messias até hoje, muitos deles, a grande maioria deles. Existe uma parte de judeus messiânicos que acreditam em Jesus como Salvador, como o Messias, mas a grande parte de Israel não acredita, e de Jerusalém, consequentemente, que é uma cidade de Israel. E Jesus, ele aponta muito para Jerusalém, ele não aponta para Israel na sua totalidade, mas sim para Jerusalém. É a cidade de Jerusalém que seria, vamos dizer, o palco, entre aspas, do cumprimento dessas profecias que o Senhor Jesus está falando. Muitas pessoas acreditam que isso já se cumpriu lá no ano 70, após Cristo, quando Roma, né, destruiu o templo, e realmente a destruição do templo Jesus profetizou, está também em Mateus 24, né, no sermão profético. Jesus profetizou a destruição do templo, o templo realmente caiu, não ficou pedra sobre pedra, mas existe essa parte onde Jesus fala que os inimigos sitiariam Jerusalém, né? E explicando também sobre o sermão profético, em Lucas, capítulo 21, a partir do verso 20, Jesus fala: quando vocês virem Jerusalém, ele fala um monte de coisa que aconteceria, guerra, rumores de guerra, perseguição. Só que ele falou: mas quando chegar um tempo que vocês virem Jerusalém cercada de exército, aí vocês saibam que é chegada a sua desolação. Aí os que estiverem no monte fujam, os que estiverem na Judéia, na verdade, né, fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam do meio dela, porque vão haver dias de vingança. Quando a gente lê esse contexto, a gente começa a desassociar este período do período de 70 anos após Cristo. Porque não vejo Roma
indo com sentimento de vingança para cima de Israel, de Jerusalém, no caso, naquela época. Né? Eles foram para realmente destruir o povo por conta da a falta de ordem, né? Segundo Roma, que estava havendo ali em Jerusalém. Não com vingança. Né? Não vejo isso. Tanto que Roma não tinha nem Jerusalém, né, os judeus, como inimigos. E a Bíblia fala a respeito de inimigos. Olha só. Fala que cairiam muitos a espadas. Ai das grávidas e das que amamentassem naqueles dias. E a gente vê o que está acontecendo hoje. Muitas mulheres, né, sendo amamentando, né, sendo ali sequestradas, sendo levadas para cativeiro. E muitas crianças, bebês de colo, sendo exterminados. Né? Então, a Bíblia ela é bem enfática com relação a um problema, um sofrimento maior que haveria por parte dessas mulheres grávidas e das que amamentassem. Provavelmente por conta de quê? Por conta dos inimigos tentarem eliminar os judeus. Eliminar aquele povo. É isso que eles querem, eliminar. Então, se você elimina mulheres e bebês, você tem a chance de você ter judeus futuros bem menores, não é verdade? Então eles querem eliminar na raiz, na fonte. E repare só que depois de tudo isso, ele fala bem assim que a cidade seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Em Apocalipse 11, a gente vê uma profecia que foi dada a João, onde ele fala que foi dada uma vara, uma cana, né, semelhante a uma vara, e chegou um anjo e disse para ele, levanta em médio o templo de Deus e o altar e o que neles adoram. Mas deixa o átrio para fora e não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. As nações, que não seja Israel, são os gentios, são os considerados gentios. E Lucas fala que a cidade de Jerusalém será pisada pelos gentios. E aí vem aquela questão do tal do acordo de paz. Né? Em meio a acordos de paz de Israel com muitas nações, inclusive em andamento aí estava um acordo de paz, que era o acordo de paz de Abraão com a Arábia Saudita, acontece toda essa guerra e esse acordo de paz que o pessoal acredita que vai vir é onde a cidade de Jerusalém é invadida e eles fazem um certo acordo com Israel para quê? Para que possam, a gente vai ler aqui em Daniel 9, para que possam ali estabelecer uma falsa paz. Tá certo? Estabelecer uma falsa paz. Aqui no livro de Daniel, capítulo 9, o anjo diz que 70 semanas estariam determinadas ao povo de Israel. Em específico, em Jerusalém, para Jerusalém. Repare que ele fala sobre a santa cidade, sobre a tua cidade. 70 semanas estão determinadas ao teu povo e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém. E ele vai falar o seguinte, que é para quê? Para dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Ou seja, é o período desde lá de Daniel, 600 anos aproximadamente antes de Cristo, até o fim, para selar, para acabar com tudo, as profecias, tudo ser cumprido. Certo? E a gente sabe que tudo não se cumpriu ainda. A vida do Senhor Jesus é um evento profético que ainda não se cumpriu. Então, 70 semanas estariam destinadas para tudo isso. Essas semanas, profeticamente, elas se referem a semanas de dias. O que é isso? Você pega uma semana, são 7 dias. Cada dia representa um ano. E isso foi comprovado já em parte dessa profecia. Porque ele fala que seriam 7 dias. Olha só no verso 25 aqui, ó. 70 semanas estão destinadas sobre a sua cidade. Então, 7 semanas, ó, olha só, até o Messias, ó, o príncipe, haveria o quê? 7 semanas e 62, ou seja, totalizando 69 semanas, faltou uma semana, certo? Ó, haverá 7 semanas e 62. Por que ele separa? Porque 7 semanas totalizam 49 anos. Foram 49 anos para Jerusalém se reerguer e de fato eles conseguirem voltar para lá. 49 anos. Só o templo foram 46 anos, como um fariseu parece que respondeu a Jesus quando disse que em 3 dias ele levantaria o templo
se tratando, né, falando do corpo dele. Aí disseram para ele, os judeus, na verdade, não foram os fariseus, judeus em geral. Em 46 anos foi edificado esse templo e tu vai levantar ele em 3 dias, então foram 46 anos só para edificar o templo. Mais uns 3 anos ali, digamos, de lambuja, para que se cumprisse a profecia, as 49 anos, as 7 semanas. E as outras 62 semanas, entenda que até o Messias, até a vinda de Jesus. Se você pegar o calendário, você vai ver que são das 7 semanas, quando ele volta para a cidade, são 434 anos, são 62 semanas de dias que vai dar 434 dias, que vão ser 434 anos até o Messias. E é quando o Messias começa a pregar. E aí depois haveria mais uma semana. Depois dessa semana será cortado o Messias. Ó. Jesus é cortado, ele é morto, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Olha só. Olha só o que ele está falando. Ele está falando de uma destruição que haveria depois disso. E o seu fim seria como inundação, estão determinadas as assolações. Só que aí fica uma semana. E ele fala o seguinte, ele firmará aliança com muitos por uma semana. Quem firmará a aliança com muitos por uma semana? Ele está falando do povo do príncipe. Ele estaria falando provavelmente do príncipe que firmaria a aliança. Quem é esse povo do príncipe que há de vir? Seria os príncipes árabes? Seriam os príncipes, como o príncipe saudita, que estava fazendo acordo com Israel? O povo desse príncipe destruiria. Ou seria alguém que está mandando, né, nos grupos Hamas e outros grupos, outras nações poderiam ajudá-los, como o Irã, a invadir Israel, invadir Jerusalém. São coisas que a gente tem que prestar atenção e guardar. As profecias elas são para serem guardadas. E a profecia indica uma destruição de Jerusalém. Que logo depois de tudo isso, como eu disse a vocês, haveriam que sinais no céu, nas estrelas, perplexidade das nações. Olha, homens desmaiando de terror na expectativa do que viria a acontecer. E isso não aconteceu lá na primeira destruição de Jerusalém. Algumas coisas não parecem casar. E logo depois viria o sinal do Filho do Homem, que não chegou. Né? Em Mateus, quando ele fala sobre esse fugir, né, da Judéia para os montes e tal, ele está falando do que? Da grande tribulação. Então, se a gente acredita que já aconteceu, então a grande tribulação ocorreu lá no ano 70 depois de Cristo. E fala que depois da tribulação daqueles dias, apareceriam os sinais no sol e tal, e Jesus voltaria. E por que Jesus não voltou? Então, para mim, claramente esse período ainda não aconteceu. Não ocorreu. Não ocorreu. Isso aqui é futuro. Jerusalém vai ser invadida futuramente, segundo as profecias, e será destruída por pessoas que são inimigos de Jerusalém. E isso eu não peguei uma referência, eu peguei várias referências aqui para vocês, tanto de Daniel quanto de Lucas, as palavras de Jesus, um pouco de João. Será que isso estaria acontecendo agora? Bom, se a gente vê Jerusalém começar a ser cercada de exércitos, Israel começar a ser cada vez mais invadida, outras nações se unindo ao Hamas, né? Como outro grupo extremista que no norte de Israel começou algumas ações. Se a gente vê esse tipo de coisa acontecendo, Israel sendo invadida e Jerusalém cada vez mais estreitada, porque da faixa de Gaza ali até Jerusalém são cerca de 100 quilômetros de distância. Então, eles têm chão ainda para andar. Mas se isso começar a acontecer, pode ser o cumprimento dessa profecia. Então vamos guardar essas palavras, como o Senhor disse que era para a gente guardar, e que a gente aguarde aí para ver desamarrar, né, desses acontecimentos, para ver se realmente é isso que está profetizado, que está acontecendo nos dias de hoje. Porquanto, se guardem, ore pelas pessoas inocentes, pelos filhos de Deus que estão nesses locais, tanto na Palestina quanto lá em Israel, para que essas pessoas sofram
o menos possível mediante toda essa guerra que aí está. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal Aprendendo Bíblia.